1 Samuel 16, verso 1 ao 13, eu vou ler rapidamente porque eu quero tratar 3 tópicos aqui hoje com você bem direto. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser o quê? Para ser o quê? Rei. Quem foi que escolheu? Quem escolheu? Quem está falando com Samuel? Deus. Deus falando com Samuel que escolheu alguém na casa de Jessé para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. Sempre a gente tem um mais. E se eu não posso, eu não sou capaz, sou pequeno, é perigoso, é arriscado, a conta não fecha. Quero falar uma coisa para você aqui. Deus gosta de agir onde a conta não fecha, porque onde a conta fecha, a matemática resolve. Mas onde a conta não fecha, é só Deus mesmo e a glória vai ser dele. Onde o natural alcança, a glória do natural é de quem entrou em ação. Mas onde o natural não alcança e a gente ousa crer, ali a glória é toda de Deus. Quem está entendendo? O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Perceba que sempre que Deus vai fazer algo grande, alguém vai se mover e vai carregar consigo o sacrifício. O problema é que a gente vive o tempo de uma geração mimada, Nutella, que pensa num cristianismo sem sacrifício. Eu vou servir, mas dentro da minha zona de conforto. Eu vou quando eu quero, quando dá, quando está sobrando tempo. Quando não, eu vou quando Deus me manda ir. Mesmo que isso ofereça risco a mim. Samuel tem que ir quando Deus mandou. Não é quando está tudo tranquilo. Não, então, ô Samuel, eu entendi sua situação, é meio complicado mesmo. Vai que Saul manda te matar. Vamos fazer assim? Deixa o Saul ir viajar. Quando Saul estiver em alguma guerra fora de Israel, aí você vai, que o Saul não vê. Irmãos, Deus espera passar um tempinho para as coisas acalmarem. Quando Deus mandar, só faz, só obedece. Deus me chamou para pregar, eu estou aqui pregando, ponto, acabou, só isso. Não, mas hoje eu não estou me sentindo confortável, mas esse horário não é confortável, mas esse momento não é confortável, mas desse jeito não é confortável. Pois é, para ungir algo grande, para levantar algo grande, a Bíblia diz que a gente carrega conosco o sacrifício. Para Deus começar a tratar Abraão como amigo, Abraão teve que subir e falar: vou adorar. Adorar é o quê? Adorar é tocar e cantar? É nada, irmão. Tem um monte de gente que toca, canta, mas não adora. Adorar é sacrificar algo que tem valor. Abraão vai oferecer Isaac, o filho da promessa, o sonho de Deus sobre a vida dele. E Abraão tem coragem de subir com Isaac. Quando ele desce, ele já não é mais Abraão servo de Deus, é Abraão amigo de Deus. Sempre que Deus vai levantar algo grande na nossa vida, Ele vai nos fazer caminhar carregando conosco algum tipo de sacrifício. Quem está entendendo? Vamos lá. Samuel convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Olha a diferença: respeito pela figura de um sacerdote, profeta e juiz. Eles não vão contender, eles não vão dizer assim: você não pode pregar isso aí. Eles vão com temor, porque sabem que ali tem palavra de Deus. A gente precisa resgatar essa pureza, respeitar a palavra. Sim, respondeu Samuel, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Todo homem e mulher de Deus encoraja outras pessoas a caminharem em adoração, a sacrificar alguma coisa, a renunciar a alguma coisa por amor a Deus. Até porque Jesus diz que quem não nega a si mesmo, toma sua cruz e não segue a Ele, não é digno dele. Então não existe cristão que não deseje influenciar outra pessoa a fazer algum tipo de renúncia, entrega, sacrifício. O problema é que banalizaram a palavra sacrifício para tentar tirar proveito de pessoas. Irmãos, aqui, graças a Deus, para a glória de Deus, família de Cristo, agora em agosto vai completar 9 anos, de ministério tempo integral eu tenho 21 anos, e eu não preciso ficar dando muita explicação e tal. Graças a Deus o testemunho fala por si. Eu não exploro ninguém, eu não vou usar a palavra sacrifício para tentar explorar, tirar algo de ninguém.
ninguém, mas não é porque alguém usou de forma errada algo bíblico que aquilo deixou de ser bíblico, continua sendo verdadeiro. Renúncia, sacrifício, entrega, vai doer, é cansativo, não é a hora que eu queria, depois do trabalho, vou ter que pedir perdão, mas eu não tinha que pedir, a pessoa que tinha que pedir, vou ter que perdoar, mas a pessoa não merecia o perdão. Quantos níveis de sacrifício Deus tem nos chamado para fazer, e mais, quem chega perto de nós, a gente oferece a porta larga ou a verdade? Porque a verdade vai dizer para a pessoa também negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Sempre haverá graça, mas no meio da graça sempre haverá renúncia, porque é graça, mas não foi de graça. Deus pagou um preço altíssimo. Samuel não apenas vai sacrificar, mas ele chama Jessé e sua casa, e todo mundo que chega para perguntar, ele fala: vocês podem vir com a gente, vem com a gente. Irmão, nós precisamos encorajar, domingo eu li aqui Hebreus 10, 25, precisamos encorajar outras pessoas a começar a renunciar por amor ao Senhor. Só que a gente não tem moral para falar se nós não estamos renunciando. A gente não tem moral para falar de jejum se a gente não jejua. A gente não tem moral para falar sobre fidelidade se a gente é infiel. Eu gostei numa caixinha dessas de pergunta do Instagram, uma pessoa foi perguntar para um pregador, e esse pregador, ele fala umas coisas meio escancaradas, de um jeito assim, irmãos, ninguém é absoluto, ninguém sabe tudo, ninguém é 100% perfeito, só Jesus. Então tem algumas coisas, alguns pontos de vista dele que eu discordo, outra grande parte concordo, tem minha forma de chegar à Bíblia, mas a nossa base cristã e tal, e perguntaram para ele: olha, onde já se viu, eu sou um dos líderes dentro da minha igreja, dentro de um ministério, e o pastor me tirou porque eu não estava entregando dízimo há alguns meses. Aí ele pensou, a pessoa que mandou a caixinha de pergunta, pensou que ele ia dizer: que absurdo, por causa do dízimo, que isso. Ele virou e falou assim: você não tem vergonha de sendo um líder, passar meses roubando a Deus e ainda querer vir aqui? Você não tem vergonha de trair ao Senhor e ainda querer dar carteirada para exercer ministério? Irmão, as coisas estão invertidas. Hoje parece que a gente precisa compreender a infidelidade e não a fidelidade. Hoje as pessoas tentam nos convencer que elas têm motivo para viver no erro. As pessoas tentam nos convencer que elas têm motivo para viver em adultério, que elas têm motivo para viver na idolatria, que elas têm motivo para deixar de servir a Deus. Irmão, nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à palavra de Deus, voltar à essência, voltar à pureza, voltar a olhar como o povo olhou para Samuel. Samuel, está vindo um recado de Deus aí, pelo amor de Deus, estamos até tremendo, a gente tem temor. Qual é a direção de Deus? Irmãos, tem pessoas que eu não sei nem mais o que falar, nem como falar, porque eu falo e a coisa não muda. E aí é pior, porque se eu falar, eu vou aumentar a condenação sobre a pessoa. É mais instrução que ela não vai acatar, não vai servir, e vai continuar amontoando pedras de tropeço sobre pedras de tropeço. Alguém vai pensar assim: pastor, mas é que o senhor não entende a minha situação. Irmão, se eu abrir a minha para você, a pastora até riu. Irmão, se vocês souberem 30% de alguns desafios que a gente tem enfrentado, talvez você diga assim: pastor, como é que o senhor dorme? De olho fechado, geralmente deitado, às vezes sentado acontece. Estou dormindo melhor, por sinal, acho que a idade chegando. Estou dormindo sem querer dormir, quando vejo já fui. Quando eu penso assim, vou dormir, já estou voltando. Está acontecendo. Mas por quê? Eu preciso viver a palavra, porque eu não sei quanto tempo eu tenho para vivê-la. Depois eu vou adentrar a eternidade, aí não tem mais aflição, angústia, luta nenhuma. Aí é só adoração, é só glória. Mas a gente precisa convidar mais gente para a renúncia, para o tome sua cruz, para o negue-se a si mesmo, para o que não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Alguém concorda com esse tipo de cristianismo? Diga amém. Porque você quer outro tipo de cristianismo, esse aqui não é o lugar, essa não é a live. Procura outro lugar que vai dizer que você é a cerejinha do bolo. Eu não sou a cerejinha do bolo. Eu sou o caído que foi alcançado. Eu sou aquele que à beira do caminho foi alcançado pelo bom samaritano. Eu sou aquele que merecia estar crucificado à direita de Cristo, e olho para Ele e digo: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra de mim quando entrar no Teu reino. Eu creio que tem mais gente como eu nessa mesma situação aqui. Vamos lá, verso 6.
Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá, né? A gente vive de aparência, a gente vive de imagem. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. Gente, coisa dura, Deus fala assim: rejeitei você. Por quê, pastor? Nós vamos ver. Eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, ou Simei, conforme tradução. Mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Presta atenção. O que a gente acabou de ler? O versículo, deixa eu ver qual que foi aqui. Versículo 10. Da mesma forma todos os... Mas não eram 8? Não falou que ficou um para trás lá que está no campo? Passaram 7. Mas a Bíblia está dizendo que foram 7 filhos de Jessé. Alguns historiadores, e eu também penso como eles, defendem o fato de Davi ser um bastardo. Filho fora, não é da mesma mãe que os outros irmãos. Então os irmãos rejeitam Davi por ele ser um bastardo. E interessante que quem vai reinar depois de Davi é um também que seria um bastardo. Não é o filho da Mical. Porque a Mical desonra a Deus, ao seu marido, a presença da arca, a celebração. Mical é uma mulher amarga, murmuradora. Mical é a primeira esposa de Davi. Davi recebe Mical em casamento por vencer o Golias. Mical é filha do Saul, mas não gera filhos, morre sem gerar filhos. E quem vai dar filho para Davi? Batseba, começa toda torta, toda errada. Não com o filho fruto do adultério, mas com Salomão. E aí tem os mistérios de Deus. Deus não vai jogar a culpa em quem não tem. E vou dizer uma coisa. Deus, eu imagino que Deus tem um olhar assim para os rejeitados, porque Ele sabe o que é ser rejeitado. Então, se você tem sido rejeitado, não estou falando sobre colheita. Tem gente que é insuportável e ninguém quer ficar perto de você. Isso não é ser rejeitado. Isso aí é mudar, sem mudar o temperamento, comportamento, filtro, jeito de falar, enfim. Estamos falando sobre rejeitado. Não é culpa minha. Eu só nasci. Tenho culpa, meu pai, minha mãe, o que fizeram, só nasci. Aí Deus vai lá e começa a chamar os rejeitados. Aqueles improváveis, aqueles desprezados. Aí o que acontece? Todos os 7 filhos, mas tem mais um, que ele não é bem filho, é um meio filho. Eu tenho uma boa notícia, que Deus não tem meio filho. Nós somos filhos de Deus por inteiro, através de Jesus. Mas eu tenho uma má notícia, para quem não quer viver como filho, não tem meio filho. Ou você se porta como filho, ou é só criatura. Jesus disse que a diferença do servo e do filho é que o filho está sempre na casa do pai. O servo não. Você está sempre na casa do pai? Veja se você se comporta como filho. Eu estou só explanando a Bíblia, gente. Nem entrei na mensagem ainda. Deus já falou com alguém aqui? Vamos seguir. Verso 11. 11 eu já li. Eu voltei no 10 só para mostrar do 7. Falou, não, ainda falta um mais novo. Está no pasto, cuidando das ovelhas. Então vamos aqui agora para o verso 12. Não, final do 11. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse, é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A visão de Deus é Davi está no meio dos irmãos. A visão de Jessé e dos irmãos é os filhos estão aqui. Tem o Davi lá.
para de se enxergar, já estou dando spoiler aqui, eu vou soltar o primeiro tópico já, mas para de se enxergar conforme os outros e pega a visão de Deus para a tua vida. Hoje você vai sair daqui dizendo: eu não me enxergo mais conforme os outros me enxergam, eu me enxergo conforme Deus me vê. Minha visão está mudando de nível, está mudando de patamar. As pessoas me veem como rejeitado, bastardo, excluído, o manco, o defeituoso. Deus me vê como um dos filhos. Deus me vê como alguém que tem promessa. Deus me vê alguém que tem potencial. Deus me vê alguém que Ele vai ungir, vai levantar para reinar e governar debaixo da unção do Espírito Santo e da autoridade do nome do Senhor. É assim que Deus faz. Aí, a Bíblia diz: enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente. Diga: vem. Não, só você quer, fala: vem. Espírito de Deus, poderosamente, sobre a minha vida também. Poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Presta atenção, alguém acredita aqui que Deus derrama unção hoje ainda sobre pessoas? Alguém acredita que Deus ama você? Presta atenção, Davi foi ungido, Samuel foi embora para Ramá, missão cumprida. Aí o Davi, ele não faz assim, ó: ô Samuel, volta aqui, me dá mais uma palavra de confirmação. Davi não falou assim: ai, a hora que acabar o culto eu quero falar: Samuel, ô Samuel, é de verdade? O nosso problema é que a gente leva a sério uma carta de protesto que a gente recebe. A gente leva a sério um diagnóstico médico que a gente recebe. A gente leva a sério uma notícia, e muitas delas são até mentirosas ou tendenciosas, que a gente vê na mídia. Mas a gente não leva a sério uma palavra de Deus. É forte isso, eu vou dizer de novo. Nós precisamos levar mais a sério a palavra de Deus. Samuel foi embora, saiu de cena, mas a gente quer o profeta em cena a todo instante, porque a gente precisa ter certeza. A gente precisa ter certeza, mas foi isso mesmo que Deus falou, foi a gente, viu, irmão? Acontece comigo também, sou humano igual você. Tem hora que tem que ficar ali, ó: Deus confirma, reconfirma, vai Deus, chancela, agora Deus é para valer, última vez, hein Deus? Até quando? Cada um foi seguir sua vida, cada um foi cuidar do que tinha que cuidar. Samuel vai para a escola de profetas porque ele tem gente para ensinar. Ele não vai ficar ali para sempre como juiz, como sacerdote, profeta. Então ele precisa treinar pessoas, ele precisa discipular pessoas, e ele vai. E o que Davi vai fazer? O que Davi vai fazer? Olha o capítulo 17, verso 12 ao 15. Põe aí para mim, por favor, bem rapidinho, vai. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé era idoso e tinha quantos filhos? 8. Isso é a Bíblia falando. Lembra que lá na casa Jessé conta os 7 filhos dele. Mas Deus insiste, são 8, Jessé. Irmão, fica tranquilo que vão tentar talvez apagar teu nome, apagar a sua história, apagar a sua presença. Mas enquanto Deus disser: eu ungi, eu coloquei, eu levantei, fica tranquilo que Deus vai continuar dizendo: são 8. Isso aí me fez lembrar 9 anos atrás, 9 anos e 2 meses, eu estava pastoreando uma igreja, em outro lugar, em São Paulo, não estava nem em São Bernardo. Pessoas que eu carreguei no colo espiritualmente, começaram a dizer: é profeta caído, é não sei o que, não sei o que lá. E Deus continuou dizendo assim: é meu, é meu, é meu, é meu. Você está aqui hoje porque Deus está falando assim, ó: a minha visão a teu respeito vai prevalecer. Não é a visão do mundo, não é como o mundo te enxerga, não é como os homens te enxergam, não é o que as pessoas vão escrever a teu respeito, é o que Deus está escrevendo, é o que o Espírito Santo está fazendo. Irmão, tem fogo de Deus hoje aqui. É a visão de Deus que vai prevalecer na minha e na sua vida. Não vai faltar nada, não vai faltar nada. Vai faltar paternidade para o Davi, porque o pai dele conta 7 filhos. Vai faltar irmãos para Davi, porque os irmãos se aborrecem com a presença dele. E Deus olha e diz: não vai faltar nada. Você pode olhar para alguém e dizer: não vai faltar nada. Fala: para de ter medo. Não vai faltar nada. Você precisa do Espírito Santo.
te ungindo com poder, e aí não falta nada. Presta atenção que eu não disse que não haverão lutas, que não haverão dias difíceis, que não haverão dias de angústia, não faltará nada, inclusive dias de abandono, rejeição, mas a presença de Deus estará lá. Quando Deus diz, eu sou o Senhor que te sara, Ele está dizendo que você vai adoecer. Ele não precisa sarar quem não fica doente. Quando o Senhor diz que a verdade liberta, Ele sabe que nós vamos constantemente voltar a ficar cativos de alguma coisa, do medo, da angústia, da insegurança, do ódio, da amargura, de uma frustração. E Ele vai dizer, mergulhe na minha palavra que ela vai libertar você. Eu preciso ser liberto todos os dias, irmão. Deus está aqui, Ele sabe. Eu não poderia brincar com um negócio desse. Deus sabe a minha maior oração, a minha principal oração é: Deus, atrai o meu coração, eu quero te amar mais, eu preciso te amar mais, Deus, eu quero te amar mais, eu quero te desejar mais, Deus, eu quero te amar mais. Aí eu fico imaginando, imagina eu passando em casa, na porta do quarto do Israel. Aí está o Israel lá dizendo, Senhor Deus, eu quero amar meu papai mais. Aí eu passo mais um pouquinho, dou mais 2 passos. Aí eu ouço o Rogerinho, Senhor, me ajuda a amar meu pai mais. 2 coisas vão acontecer. A primeira eu vou falar assim, caramba, será que esses meninos me amam? Só que Deus sonda o coração, e Ele sabe até onde a gente ama e até onde a gente não ama. Porque vamos falar a verdade, irmão, a gente não ama tanto quanto deveria não. Tem um monte de coisa que faz a gente dar umas amareladas, uma distanciada de Deus, quem não? Mas aí Ele vê eu lá buscando, aí eu vou parar e falar assim, mas peraí, esses 2 meninos estão pedindo para Deus, querem me amar mais. Caramba, Deus, eu estou bem de filho. Quem está entendendo? Rogerinho já recebeu a dica da oração da semana. Imagino Deus olhando e dizendo assim, esse cara quer me amar mais. Ele podia estar pedindo casa nova, carro, ele podia estar pedindo um monte de coisa. Eu sei que ele está com uma dor ali não sei aonde, eu sei que ele está com uma luta, mas o que ele mais pede é para me amar mais. Gente, Davi é um cara assim. Davi é um cara com um coração apaixonado por Deus, cheio de defeito, mas com um coração apaixonado que quer amar Deus. Não falta nada. Deus olha para ele. Aí ainda vai dizer, Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul. Jessé era idoso e tinha 8 filhos. Vamos lá, 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Irmãos, os outros 4, a Bíblia não fala praticamente nada, mas esses 3, irmãos, deviam ser osso duro de roer, porque são os 3 que nomeia para ser ungido e nenhum é. São os 3 que estão alistados no exército e nenhum é. Eu entendo, interpretação minha, que os 3 deveriam ser muito arrogantes, até pela atitude do Eliabe, muito arrogantes. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ao arrogante, mas Deus quebra o coração, desmonta o coração para quem é humilde. O meu talento não impressiona a Deus, a minha humildade alegra o coração de Deus. Os 3 haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Vai lá. Davi era o mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai e cuidar das ovelhas em Belém. Deus continuou procurando gente que serve o pai e cuida das ovelhas dele aqui na terra. Quem é o homem segundo o coração de Deus, apesar de cometer adultério e mandar matar Urias? É o homem que vai servir o pai, vai cuidar das coisas do pai e cuidar do rebanho. Quem é que Jesus vai escolher para apacentar as suas ovelhas? Aquele que olhando nos olhos o nega, mas ama. Pedro, amas-me? Amo. Ama mais do que esses? Amo, Senhor, tu sabes, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Quem ama o Pai e cuida do rebanho. Não está falando sobre perfeição, quem é mais ungido, quem é mais perfeito, quem é mais poderoso, porque a unção vem de cima. Presta atenção, unção não sobe, unção desce. Eu vou dizer de novo, unção desce. Não, eu tenho uma unção aqui que eu vou fazer ela subir lá para... Subir o quê? Já viu? Pegar uma taça com óleo e virar, representa a gente fazer o quê? A unção. O óleo vai subir? O que ele vai fazer? A gente pede para Deus. A Bíblia diz como Deus ungiu Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías profetizou e depois Jesus abriu e leu isso dentro da igreja, da sinagoga. Jesus ia para a igreja e tem crente que não vai. Jesus, Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor
desceu quando Jesus foi batizado sobre ele em forma de pombo. Unção desce, o que sobe é adoração. Adoração quer dizer renúncia, sacrifício, entrega. Unção quer dizer capacidade, habilidade. Minha capacidade e habilidade não sobe, sobe meu sacrifício, a minha renúncia. Eu vou dar só um exemplo. O Ananias é muito talentoso, tocando aqui, é só um exemplo, tá? Não vou expor seus pecados aqui não, depois a gente fala deles no particular. Aí ele chega aqui, faz uns arranjos, arrepia tudo. E fala, nossa, minha adoração subiu. Mas ele fez todo cheio de si, não orou, não deu um passo a mais. Não, eu vou entregar mais para Deus hoje. Hoje eu vou entregar mais, eu vou estudar mais, eu vou dedicar, eu vou além do que é a minha capacidade natural. Aí chega eu aqui com essa voz toda, sabe, abençoada e ungida, porque eu não posso falar mal do que Deus me deu. Aí eu falo aqui meio rouco e canto. E aí todo mundo pensa, o que subiu mais foram os acordes do Ananias, porque foram acordes perfeitos. E muitas vezes o que subiu mais foi a voz daquela pessoa meio desengonçada, mas que entregou com toda a alma e toda a paixão. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? O que sobe não é talento, o que sobe não é unção. Unção desce, capacitação, talento desce, dom desce, unção desce. O que sobe é adoração, obediência, renúncia, disposição, entrega, fidelidade, honra, lealdade. Essas coisas é que sobem. É o que agrada a Deus. Davi ia e voltava, Davi cuidava. Ou seja, Davi foi ungido e voltou ao campo para cuidar das ovelhas do pai dele. Aparentemente, aos olhos de Davi, aos olhos de seus pais, seus irmãos, alguma coisa mudou na vida de Davi? Mudou ou não mudou? Não, aos olhos das pessoas não. Olha que coisa séria no verso 28 e 29, aí mesmo, 28 e 29, põe para mim por favor. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, quando Davi vai lá ver o Golias batendo no peito e tal, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções, você quer apenas ver a batalha. Irmão, algum pecado em ver a batalha? O que eu fiz agora, disse Davi, só fiz uma. A visão que os irmãos de Davi têm e que seu pai tem dele não mudou. Os irmãos se irritavam com a presença de Davi e com a proatividade de Davi. Davi é aquele que não é braço curto não. Davi é aquele que não é acomodado não. Davi vê uma necessidade e ele fala assim, será que eu posso ajudar? Não estamos falando sobre ser entrão. Davi não desce na arena e diz eu vou lutar. Davi primeiro vai perguntar. Davi passa pelas autoridades. O que vai acontecer? Não, o rei falou, então eu luto. Avisa o rei lá, eu não vou passar por cima da autoridade, mas eu estou disponível. Porque tem gente que confunde proatividade com quebra de princípio. Aí a notícia chega a Saul manda chamar Davi, põe a armadura. Davi fala, eu não sei andar com isso aqui, eu não consigo nem me mexer, vai dar ruim, deixa eu ir com quem eu sou. Se a tua armadura fosse boa, Saul, entrava você na arena. Davi então dá o testemunho dele. Rasguei leão, rasguei urso por causa do Senhor, porque a unção desce, porque a capacidade veio de Deus. Aí Saul olha e fala, se essa mesma unção descer na arena, o Golias cai. Irmão, presta atenção, se a unção de Deus descer sobre a tua vida, o que era um gigante na tua vida, cai por terra. Mesmo que ninguém esteja vendo nenhuma mudança na tua vida. Quem está entendendo? Alguém já notou mudança, diferença na vida de Davi? Hein? Nós lemos no capítulo 16 que daquele dia que Samuel ungiu Davi em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Se puder até deixar para mim aí. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Daquele dia em diante. Mas diz a Bíblia que os irmãos reconheceram isso? Diz a Bíblia que alguém reconheceu aquilo? Para de esperar reconhecerem o que Deus fez, colocou na tua vida e simplesmente flua com a unção que Deus tem derramado sobre você. Mesmo que ninguém valorize ou reconheça, a visão do céu vai fazer diferença aqui na terra. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o Senhor... Não é nada disso. Capítulo anterior que eu acabei de ler, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi depois dele ser ungido. Eu nem li isso aí do Davi atormentado, nada disso, do Saul atormentado. Eu pensei que tinha colocado lá no 16, do 1 ao 13, deve ser o 12, 11.
Bom, gente, vamos lá, senão vai me atrasar aqui. Eu pensei que tinha colocado. Daquele momento que Davi foi ungido em diante, o Espírito de Deus se apoderou dele. E é o que faz a diferença. Põe o primeiro tópico aí para mim, depois vocês acham, deixa. Põe o primeiro tópico aí para mim. Eu preciso alinhar minha visão com a visão de onde? Do céu a meu respeito. Você pode dizer comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu preciso alinhar minha visão com a visão do céu a meu respeito. A visão da terra não mudou em nada. Ninguém passou a olhar para Davi e dizer: nossa, olha esse Davi, Davi é o cara, olha o Davi, olha o Davi. Era o verso 13, Ana, estava bem fácil. Põe o verso 13 para mim, por favor. Enquanto estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Mas a gente vai ver no capítulo 17 que diante dos olhos dos irmãos não mudou nada. Diante dos olhos do pai de Davi, Jessé, não mudou nada. A primeira coisa que você vai sair hoje por aquela porta é parando de tentar fazer algo só depois que alguém te reconhecer. Não, eles vão te reconhecer depois de você ter feito. E talvez não seja nem depois de você fazer a primeira vez. A primeira vez vão dizer que foi sorte. A segunda vez vão dizer que te ajudaram. A terceira vez vão dizer assim: não, é por acaso. Mas daqui a pouco não vai ter como dizer. O Deus está com ele, Deus está com ela, o Espírito de Deus ungiu, tem diferença ali, por causa da visão do céu. Para de ficar preso à visão da terra. A mensagem de hoje é disso, 3 coisas importantes para vivermos o melhor de Deus. 3 coisas, qual que é a primeira? Põe de novo a primeira aí para mim, por favor. Primeira, eu preciso alinhar minha visão com a visão do céu a meu respeito. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos para o capítulo, vamos para o Salmo, aliás. 89, verso 20. Salmo 89, versículo 20. Será que Deus já está falando com alguém hoje aqui? Acho que já começou, hein? Já começou a acontecer alguma coisa na vida de alguém aqui, hein? Salmo 89, verso 20 ao 28, eu vou ler. Está escrito assim, ó: encontrei meu servo Davi e o ungi com o meu santo óleo. É Deus falando. Com minha mão o firmarei, com o meu braço o fortalecerei. Seus inimigos não o derrotarão, os perversos não dominarão. Esmagarei seus adversários diante dele, destruirei aqueles que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome ele crescerá em poder. Estenderei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. Ele me olha agora, essa parte é incrível. Ele me dirá: tu és meu? Tu és meu? Na velha aliança, os homens eram servos e até amigos. Deus adota Davi já, antes de Jesus vir. Deus já fala assim: Davi, já que na casa de seu pai você é um bastardo, na minha casa você é filho. Ei, presta atenção, eu não sei como é que você foi tratado nas casas por aí, mas eu estou aqui para te dizer que Deus olha para você e diz: na minha casa você é filho. Deus sabe exatamente o que está faltando para a gente. Davi tem uma carência de ser alguém ouvido como seus irmãos, de ser convidado para o mesmo banquete que os irmãos são chamados. Vai ter banquete. Ah, é para os filhos. Aí Davi, provavelmente, tá? Nós estamos só aqui, irmãos, pelo que a Bíblia nos dá. Provavelmente a notícia chegava: ah, tem uma fumaça diferente lá na casa. Davi olhava, aí alguns dos empregados diziam assim: ah, é um banquete especial. Ah, mas o que é? Ah, é só para os filhos de Jessé. Mas Davi também era filho, mas não era convidado. Deus não desprezou todas as vezes que Davi, mesmo sendo filho, não foi chamado. Deus não desprezou todas as vezes que você e eu, mesmo sendo filho, não fomos chamados. Mas fica tranquilo, não fica procurando vingancinha, pirracinha. Davi, você vê como que ele responde para Eliabe: o que eu te fiz? Você está irritado comigo? Eu só fiz uma pergunta. Davi não foi tentar se vingar. Davi não foi dar o troco. Irmãos, esse mês a pastora Angélica começou o mês já acabando com tudo, com a primeira mensagem, primeiro domingo do mês, já falando de José aqui, fazendo a igreja inteira chorar.
José não ficou preocupado em vingança. Davi não ficou preocupado em vingança. Gente que se preocupa com vingança nunca vai viver o que Deus tem para a sua vida. Nunca. Gente vingativa que quer dar troco não vive o melhor de Deus. Quem vive o melhor de Deus? Quem deixa a justiça ficar nas mãos do justo juiz, que é o Senhor. A nós cabe a misericórdia, a graça. Deixa Ele. Davi é chamado por Deus agora de filho. Davi, ele vai dizer para mim: tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Vamos lá, até o 28. Darei a ele os privilégios de filho, o quê? O que Deus fala? Davi não apenas vai ser tratado como filho, mas vai ser tratado como filho primogênito. Quem é o primogênito? É aquele que recebe o maior vigor do pai. Por que a bênção da primogenitura? Porque se considera o primeiro filho o vigor máximo do homem. Deus está dizendo assim: Davi vai ser considerado aquele que tem a minha presença máxima, o meu vigor máximo. Tudo isso porque Davi não rejeita. Não rejeite, fica tranquilo que Deus vai te levantar. Darei a ele as bênçãos de filho primogênito, os benefícios de filho mais velho. Ele será o rei mais poderoso da terra. 28. Eu o amarei. Se não amo, não tem problema, eu amo. Irmão, Deus te trouxe hoje aqui para falar tudo isso para você. Você e eu somos o Davi que está sendo ministrado hoje, igreja. Eu amarei ele e serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Eu não vou continuar lendo, depois vai falar dos filhos dele. Se os filhos quebrarem, é outra história, mas com ele eu não quebro. Sei quem ele é. Davi, mesmo que a sua família não o veja, Deus o está vendo. Mais uma vez eu vou te dizer: se mova pelo que Deus diz e pelo que Deus vê. Alinhe a sua visão com a visão do céu e pare de se mover ou rastejar na visão da terra. A visão da terra é: faça-se de vítima, pobre coitado. Seja malandro, esperto. Tem uma agora aí que é difícil, a gente tem que se controlar, mas vamos lá. Tem uma que não é nem brasileira, está aqui no Brasil, foi falar mal de um governante da nossa nação e de quem apoia aquele governante. Só que depois, numa entrevista, ela foi falar que ela, para ter o que ela tem hoje aqui no Brasil, ela saiu do país dela, que o país dela está quebrado. Para ter o que ela tem, ela aplicou um golpe nas pessoas que acreditaram nela e investiram nela. Quem viu isso aí? Uma argentina aí, cozinheira, chefe de cozinha. Nós não vivemos segundo a visão do mundo. Ela diz claramente, descaradamente: eu não tinha condições de comprar, e eu tinha 7 sócios, peguei os dinheiro deles e tal. Aí falei, os restaurantes iam bem, então eu enfraqueci os restaurantes para que eles ficassem à beira da falência e eu pudesse então comprar e eu ser a dona. E é essa que chama a gente de burro. Eu prefiro ser um burro de caráter do que um malandro mau caráter. Gente, as coisas estão ficando cada vez mais claras. O ser humano está... A nossa visão não é da terra, é do céu. A nossa visão é do céu. Nossos princípios e valores são do céu. Davi é ungido por quê? Porque o coração dele está no céu. Segundo ponto, vamos lá, Filipenses 2. Filipenses 2 a gente já pega o segundo e o terceiro ponto. E aí a gente já ora. Até aqui Deus já está falando com alguém? Filipenses capítulo 2. Tem que ver a internet, tem gente falando que está travando. A gente mudou para o Hulk, ela é melhor. Só ver se é o provedor, se é alguma coisa aí no nosso equipamento. Filipenses 2 versos, eu vou ler, põe para mim na Almeida Revista e Corrigida primeiro, o verso 5 e 6 de Filipenses 2, quero ler com vocês aqui, ó. De sorte, Paulo escrevendo à igreja em Filipos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Presta atenção, Paulo diz assim: não queiram sentir baseado em ninguém, sintam baseado em Jesus. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Alguém aqui quer viver o melhor de Deus aqui na terra?
Quer ver o melhor de Deus? Primeiro ponto, já falamos. Alinhe sua visão com a visão do céu a seu respeito. Segundo ponto, põe aí para mim. Eu preciso alinhar minhas emoções com a palavra de quem? De Deus. Que haja em nós os mesmos sentimentos. Que as nossas emoções sejam segundo as emoções de Jesus. Que aquilo que sentimos antes de agir seja primeiro levado a Cristo. Estou sentindo uma vontade de xingar. Cristo xingaria? Aí Cristo vai dizer não. Então agora eu volto não mais com as minhas emoções. Eu levei as minhas para Ele. E agora estou voltando com as emoções de Cristo. Eu não vou xingar. Tem hora que a gente tem vontade de esnobar alguém. Quem nunca teve? Já teve vontade? Nem que seja para dar o troco, porque a pessoa te esnobou um dia. Tem vontade. Se não tem, você está mentindo. Ou você é um anjo que está aqui no meio de nós. E aquela pessoa não empinou o nariz para mim. Agora eu vou fingir que nem conheço. Agora é a minha vez. Aí eu pego esse sentimento e levo para Cristo. Senhor, eu devo esnobar quem me esnobou? Aí Jesus vai dizer, na cruz eu esnobei. Eu esnobei Pedro que me negou. Eu esnobei Tomé que duvidou. Não. Então que haja em você, Rogério, o mesmo sentimento que houve em mim. Eu sou Deus e eu podia, como Deus, condenar cada um deles, mas não condenei. Eu permiti que as minhas emoções fossem segundo a graça de Deus. Que as nossas emoções sejam segundo a graça de Deus. Cuidado com emoções do inferno. Está cheio de gente aí, irmãos. E rede social está dando voz a Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. O que é isso? Lúcifer é um anjo caído. Lúcifer é um ser que não pode ser mais quem ele era. E está condenado. Ele não pode mais ser o querubim ungido. Ele não pode mais adorar a Deus face a face. E o que ele faz? Ele só espalha sua frustração. Está cheio de gente que sem perceber está vivendo a síndrome de Lúcifer. Abre lá e diz assim, agora eu vou para a rede social dizer, vocês ficam aí, olha aí, eu estou arrebentando agora, vocês não quiseram, não acreditar, eu, síndrome de Lúcifer. A visão de Jesus é outra. Gente, vamos lá, porque nós podemos. Talvez você, como eu, lá atrás sofreu, deu errado, deu ruim, não acreditaram, mas eu estou aqui para te encorajar. As minhas emoções são segundo as emoções do céu. As minhas emoções são segundo a palavra de Deus. As minhas emoções não são convertidas, eu preciso levá-las a Cristo. As minhas emoções não são inteligentes, porque se as emoções fossem inteligentes, ninguém perdia a cabeça, perdia o equilíbrio, brigava, xingava. As minhas emoções precisam se converter ao governo de Cristo. Será que Deus está falando com alguém hoje aqui? E o terceiro, põe na nova versão internacional, não, NVT, nova versão transformadora, os mesmos versos 5 e 6, e eu vou seguir até o 11, mas primeiro eu vou ler o 5 e o 6. Tenham a mesma o quê? Tenham a mesma o quê, gente? Atitude demonstrada por quem? Por Cristo Jesus. Pode ir, vamos até o 11. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Isso que eu falei, o senso de justiça, arrebentar todo mundo. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte do quê? De cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta o quê? Porque a Bíblia diz humilhai-vos, não diz os humilhados serão exaltados, mas diz humilhai-vos, se humilhe debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, e Deus a seu tempo vos exaltará. Eu desço aos pés do Senhor e Deus me coloca em níveis de honra. Eu me esvazio de mim, do meu senso de vingança, disfarçado de justiça, para deixar Deus executar a justiça e me levar em honra. Em alta honra, lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e onde mais? Debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor. Agora olha o principal, tudo isso
leva para a honra, faz isso, faz aquilo, todo joelho se dobra, toda língua confessa, mas com um propósito. Se as nossas emoções não são alinhadas, a gente quer conquistar, a gente quer honrar para a nossa glória pessoal, para mostrar para os outros que eu sou capaz. Vocês duvidaram de mim? Tá vendo? Ainda bem que eu não me importei com vocês. Eu. O ego, o orgulho, levou Lúcifer, de anjo, querubim ungido, para um demônio, condenado. Não brinca com isso não. Não brinca com isso. Não brinca. Por que você quer conquistar? Para a glória de Deus. Porque você quer superar para a glória de Deus. Pastor, eu não posso ter o direito de desejar conquistar? Pode. Mas leva tudo isso diante de Deus. E permita que seja para a glória de Deus. Porque se for para a glória de Deus, o responsável também é o Deus da glória. Quando Jesus manda Pedro lançar a rede, Pedro fala: olha, eu pesquei, trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Mas porque o Senhor manda, sobre a tua palavra eu lanço a rede. Ou seja, se der errado, a responsabilidade é tua. Você nunca parou para pensar assim, né? Talvez. Eu nunca tinha parado para pensar. A gente olha a nobreza de Pedro dizendo: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Mas vamos olhar o outro lado. Se der errado, a culpa é tua. Porque foi o que Pedro falou. Sobre a tua palavra, eu não ia lançar mais rede. Gente, vocês estão vendo? Se passar vergonha, a rede vier vazia, não... campeonato de pesca. Quantas vezes Pedro lançou a rede? 74. Quantos peixes vieram? Nenhum. E os outros? Teve um que lançou 72. Pedro, não vai contar 75 aqui não. Se der errado, continua no 74, que foi ele que mandou. Faz de conta que é Jesus, e ainda bem que era Jesus. Irmão, ainda bem que é Jesus hoje aqui com a gente. Quem está entendendo? Se a glória dele, a responsabilidade também é. Senhor, eu vou por quê? Porque a glória é tua. Senhor, eu vou por quê? Porque é para o Senhor. Deixa que ele é responsável. Para a glória de Deus, o Pai. Perceba, põe para mim o verso 5. O 5. Tenho a mesma o quê? Tenho a mesma o quê? Atitude. Agora vamos para o capítulo 4, versos 8 e 9. E a gente finaliza e ora. Capítulo 4, versos 8 e 9. Por fim, irmãos, Paulo, chegando no final da sua carta à igreja em Filipos, aos filipenses. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Agora olha o 9, leia comigo, 1, 2, 3. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Qual que é a terceira coisa, pastor, que eu preciso fazer? Eu aprendi que a primeira, eu preciso alinhar minha visão com a visão que o céu tem para mim. Eu aprendi a segundo ponto, que a segunda coisa, que eu preciso alinhar minhas emoções com a palavra de Deus. E qual que é a terceira coisa? Põe a terceira aí para a gente. E às vezes a gente tem dificuldade. Eu preciso alinhar minhas o quê? Atitudes com o que Deus tem falado. Deus mandou Pedro lançar a rede. Não adiantava Pedro dizer assim: nossa, que incrível, hein? Então quer dizer que se agora lançar a rede aqui vai dar um monte de peixe? Vai. Você viu? Mudou agora. Só lançar a rede. Mas vamos voltar lá para a praia porque está tarde. A gente conta o milagre da pesca maravilhosa por causa não da palavra de Jesus apenas, mas por causa da atitude de Pedro. Irmão, sabe o que vai mudar a tua vida e a minha vida de verdade? Alguém está interessado em saber? O que a gente vai fazer com todas essas informações que recebemos hoje aqui? Porque tem gente que vai sair daqui emocionado dizendo: pastor, glória a Deus, hein? Não, tem gente que fala: pastor, que palavrão, hein? Nossa Deus. Aí você pergunta o que a pessoa fez no dia seguinte. Nem lembra de nada. Não anotou nada. Não vai assistir, fica disponível no canal do YouTube, não vai assistir. Vai fazer tudo exatamente o contrário. E, irmãos, eu já fiz isso. Já aconteceu comigo, mas alguém diga eu. Mas não pode mais acontecer. Vamos realinhar tudo. Vamos viver para a glória de Deus. Vamos realinhar a nossa visão.
vamos realinhar nossas emoções e vamos realinhar as nossas atitudes. E assim viveremos o melhor de Deus. Só quem crê, diga amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Se concentre em praticar. Se concentre em praticar. Tudo que você ouviu hoje, alinhar a visão com a visão do céu a seu respeito, alinhar suas emoções com a palavra de Deus e alinhar suas atitudes com o que Deus tem falado. Se concentre nessas 3 coisas e se prepare para compartilhar grandes testemunhos. É aqui que eu encerro essa mensagem.